Olá, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Reforma Hoje. O que eu quero te contar hoje é a história de uma das músicas mais tocadas em todo o mundo, independente do seu mundo religioso, mundo gospel ou não, tá? E a música é Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. O autor dessa música é um inglês chamado John Newton, nascido em 24 de julho de 1753 na cidade de Londres. A sua mãe era uma cristã praticante muito piedosa, mas o seu pai não, esse era ateu. E trabalhava como capitão da marinha mercante inglesa, um militar muito bem sucedido e que iria influenciar muito a carreira de John Newton. Infelizmente, o primeiro golpe na vida de John Newton se deu aos 6 anos de idade, quando ele perdeu a sua mãe. E a partir dali ele passa a viver em lares infantis e muitas vezes em casas de parentes. Aos 11 anos, Newton faz a sua primeira viagem ao mar, juntamente com o seu pai. Mal sabia ele que a partir dali, navios seriam sua casa e que sua infância e adolescência estariam no mar, a bordo de um navio. Aos 18 anos, Newton, que não gosta muito de regras e da duríssima vida militar, deserta e comete o crime de deserção da marinha mercante. Na verdade, ele não estava tão interessado mais naquele trabalho simplesmente porque agora ele queria ficar perto e ao lado de uma garota que ele conhecia desde a sua infância, que era amiga da família, chamada Polly, garota com a qual ele dizia que queria se casar e que ela era a mulher da vida dele. Newton foi recapturado pela marinha, açoitado e preso no navio ao qual ele trabalhava. Pois bem, a marinha, tempos depois, recebeu ordem de transferir uma série de marinheiros para um navio negreiro, também da marinha mercante. E Newton foi, juntamente com esse pessoal, que foi transferido para um novo navio. E ali ele passou a fazer novas viagens, dessa vez em um navio negreiro. Mas, de novo, a rebeldia de Newton, a forma como ele se rebelava e não aceitava as ordens do seu capitão, trouxe a ele alguns problemas, principalmente as amizades que o cercavam. O seu amigo e biógrafo Richard Cecil disse em seu livro Memórias do Reverendo John Newton: os companheiros que ele conheceu completaram as ruínas dos seus princípios. O próprio Newton disse em seu diário: eu era capaz de qualquer coisa, não tinha o menor temor ou pudor de Deus, nem a menor sensibilidade de uma consciência. Memórias 1:12. Bom, como eu falei, Newton continuava sendo insubordinado e dando trabalho ao seu capitão. E em uma viagem à Serra Leoa, Newton novamente foi preso pela própria marinha, só que dessa vez colocado junto com os escravos que ali estavam. E naquele local, em uma ilha em Serra Leoa, ele foi deixado à sua sorte, onde ele começou a trabalhar para um traficante de escravos chamado Klaus. Klaus tratava como se ele fosse um escravo, humilhando, não dando um salário digno e, infelizmente, negando-lhe até a comida. Newton conta que os próprios escravos contrabandeavam das suas próprias rações, que já eram escassas, para poder alimentar o próprio Newton. E que aquela foi a pior fase da sua vida, porque ele se sentia o último dos homens, preso àquela ilha. Embora não fosse escravo, trabalhasse para essa pessoa, mas era tratado pior do que o tratamento dispensado a um escravo. E Newton viveu nessa vida de escravidão por 1 ano e meio. Até que em um certo momento um navio atraca naquela ilha.
Newton percebe o navio, corre para lá e consegue conversar com o capitão que, coincidentemente, era um amigo de seu pai. E Newton finalmente tem sua liberdade conquistada, voltando para Londres naquele navio. Quando Newton chega à Inglaterra, seu pai, aquele brilhante oficial da Marinha, havia se tornado prefeito de uma cidade chamada Yorkford, na Baía de Hudson. Mas, pela influência do pai, Newton consegue novamente um novo emprego, de novo em um navio negreiro. Porém, dessa vez como marinheiro, uma posição um pouco melhor do que a que ele era anteriormente. Em um dos seus retornos para a Inglaterra, no navio, Newton não tinha muito o que fazer e com que se entreter. E ele lê um único livro que está disponível ali na sua cabine. E o livro era esse aqui, ó. Imitações de Cristo, de Thomas Kemp. O livro, apesar de ser um livro forte, que ter sensibilizado ele, mas ele não deu muita importância. Naquela mesma semana, Newton acorda com a sua cabine enchendo de água. Uma tempestade muito forte estava castigando o navio e esse estava prestes a afundar. Newton, então, é designado para correr para as bombas, onde ele começa a trabalhar às 3 da manhã e só termina ao meio-dia. Ele volta para a sua cabine, dorme 1 hora e agora ele volta para o timão do navio e fica ali das 13 até meia-noite. Por volta das 18 horas, Newton sente finalmente um alívio na tempestade e ele diz que ali foi quando ele viu realmente a salvação para ele e para a sua tripulação. Ele diz que pensou ter visto a mão de Deus o guiando para o caminho certo. Ainda nos momentos mais difíceis daquela tempestade, Newton lembra em seu diário que chegou a pensar assim: se isso não acabar bem, Senhor, tenha piedade de nós. Essa foi a primeira vez, desde a sua infância, que Newton expressou a necessidade de clamor a Deus. E naqueles momentos de reflexão, ele diz que tentou orar, mas não conseguia. Tentava pedir perdão, mas também não conseguia. Tentava se reconciliar a Deus, mas as palavras lhe faltavam. O homem não sabia o que fazer, porque ele não tinha o hábito de estar, de orar e de buscar a Deus. Newton diz que os princípios desconfortáveis da infidelidade estavam profundamente encravados nele. E ele pergunta: como obter fé? Não havia ali com ele nenhum amigo cristão ou pastor que pudesse orientá-lo. Embora o sentimento tivesse permanecido em Newton, ele voltaria a esquecer aqueles momentos por mais um bom tempo. Pela sua habilidade de estar no mar desde os 11 anos e pelos conhecimentos adquiridos, no ano seguinte, Newton é promovido a capitão de um navio negreiro. Agora ele era o comandante daquele navio. Newton não era mais o mesmo. E depois de 6 anos após aquela experiência de quase morte no mar, Newton resolve largar o seu trabalho, largar de vez o comando de algum navio e começa a buscar uma religião, começa a estudar e se forma pastor da igreja anglicana. Mais tarde, ele vem se casar com Polly, aquela garota da sua juventude em que ele tinha cometido aquela loucura lá atrás, né? E também ali nos seus anos de grande maturidade, ele sentiu um intenso remorso pelo que ele fez no passado. É nesse momento que ele encontra e torna-se amigo de William Wilberforce, um dos grandes parlamentares britânicos que se opunha ao comércio de escravos. Em 1764, agora com 40 anos, Newton aceitou o chamado para ser pastor da paróquia de Olney, na Inglaterra, e serviu lá por 16 anos. Até que quando ele estava agora com seus 56 anos, aceitou outro chamado, desta vez para a igreja de Mary Woodward, na Inglaterra, onde ele permanece lá por 27 anos. Nesse período, Newton compôs vários hinos para serem cantados na igreja, entre eles Amazing Grace. O texto da música aborda vários aspectos da vida de Newton, sua conversão, como Deus
resgata um miserável como ele mesmo se diz, e o que acontece quando ele descobre essa graça maravilhosa. Acredita-se que a melodia da música foi aprendida por Newton, ouvindo a lamentação e a murmuração desses escravos que estavam acorrentados nos navios que ele capitaneou durante esses longos anos. E que o trecho mais conhecido da música era o grito de desespero dessas pessoas. Trinta anos depois de deixar o mar, Newton escreve um ensaio intitulado de Pensamentos sobre o Comércio de Escravos na África, onde ele refere-se ao comércio de escravos como o comércio mais cruel, mais ofensivo, mais destrutivo que possa imaginar. Sua experiência com o comércio de escravos, a experiência com a música que ele compôs e a experiência do ensaio que eu acabei de mencionar servem para William Wilberforce como inspiração para um dos discursos que ele proferiu na Câmara dos Lordes para tentar acabar com o comércio escravagista na Inglaterra. Conta-se em seu diário, de certa ocasião, que seu amigo Richard Cecil, aquele seu biógrafo, disse a ele, sugeriu até que quando ele completasse 80 anos, parasse de pregar, porque sua voz já estava falhando, seus ouvidos já não eram mais o mesmo. Ao que Newton disse: "O quê? Um velho blasfemador como eu deve parar de pregar enquanto tiver voz?" De jeito nenhum. John e Polly não tiveram filhos, mas adotaram duas sobrinhas, duas bênçãos nas suas vidas. Essas sobrinhas cuidavam dele e ele ficou na casa de uma delas com a sua família, o marido e os filhos dessa sobrinha. E essa sobrinha cuidou dos dois até a morte de cada um deles, como se eles fossem os próprios pais. Polly faleceu em 1791, 16 anos antes da morte de Newton. Newton faleceu em 21 de dezembro de 1807, aos 82 anos. 9 meses antes da sua morte, Newton, após intensa batalha juntamente com William Wilberforce no parlamento inglês, conseguiu presenciar a aprovação e a assinatura da lei que proibia permanentemente o comércio de escravos pela Inglaterra. Em seu livro de memórias, Newton diz que aquela era a segunda razão que compreendia fazer sentido em sua vida, que lutar pelos escravos era uma obrigação para ele. A primeira razão, ele diz que essa não compreendia como é que Deus salvou um miserável como ele. Inclusive, essa frase encontra-se no primeiro verso da canção Amazing Grace. A história de Newton continua sendo inspiradora até os dias de hoje. Como é que um ex-traficante de escravos virou abolicionista e uma referência como pastor cristão. Em 2015, a história de Newton virou um musical na Broadway, que permaneceu em cartaz ali por 3 longos meses com bilheteria cheia. Em 2017 foi lançado o filme Newton's Grace, que retratou toda a sua história, baseado no seu livro de memória Fora das Profundezas. Amazing Grace foi regravada pelo rei Elvis Presley e Aretha Franklin. E depois dessas regravações, ela se tornou um patrimônio mundial pela Unesco. Amazing Grace é um desses exemplos de música cristã que atravessou as barreiras da religião e tocou o coração de muita gente. Mesmo quando uma pessoa escuta a sua versão original em inglês, o seu coração é tocado por essa música.
A todos vocês, um forte abraço. Que Deus os abençoe.